Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina, demais irmãos que nos assistem. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Mateus 9, do versículo 27 ao versículo 31. Assim diz a Palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Irmãos, nós estamos aqui, não é, com esse momento da palavra de Deus, em que Jesus abre os olhos desses 2 cegos. O que nós temos que procurar entender quando nós pegamos um texto da palavra, é qual o motivo dele estar aqui, não é? Qual o motivo de Mateus? Talvez a parte mais evidente, que chama mais atenção da gente, é o fato dele se tratar de um milagre, não é? Algo extraordinário, a cura de 2 cegos. Mas nós temos que entender o que era milagre na concepção de Mateus e até mesmo das escrituras como um todo, né? O milagre na concepção bíblica ele é muito diferente do milagre na concepção que as pessoas têm nos dias de hoje. Algumas igrejas evidenciam de tal maneira o milagre como se ele fosse o fundamento da fé. De tal maneira que, se não existir milagres numa igreja, aquela igreja não é, de certa maneira, fiel, não é? Só que se você observar as escrituras, você verá que há 4 momentos em que nós temos sinais extraordinários na Bíblia, né? Nós temos sinais extraordinários ali no ministério de Moisés, né? Para evidenciar a libertação, né, que Deus dava ao seu povo, né, do jugo egípcio. Nós temos, no segundo momento, sinais miraculosos do ministério de Elias e Eliseu, para mostrar, né, ao povo fiel, que Deus não os havia abandonado, né, mesmo que Acabe e Jezabel, né, reis ímpios, se assentassem no trono do reino de Israel, o reino do norte, não é? E impusessem, né, a religião de Baal. Depois nós temos milagres novamente dentro da caminhada de Jesus, né? E a ideia dos apóstolos, especialmente não dos apóstolos, mas dos evangelistas, né? Porque nem todos os evangelistas eram apóstolos. A ideia dos evangelistas em retratar os milagres de Jesus tem um fim muito específico: evidenciar que ele é o Messias. Especialmente Mateus, dos evangelistas, ele é aquele que se dirige de maneira mais especial aos judeus, não é? Marcos está falando aos romanos, Lucas está falando a Teófilo, não é? E também aos helênicos, já que ele tem o grego mais erudito dos evangelhos. João escreve também na Ásia Menor, não é? E Mateus ele se dirige basicamente a judeus, e o propósito dele é mostrar, não é, essa relação entre o ministério de Jesus e o Antigo Testamento, né? Como o Antigo Testamento se cumpre no ministério de Jesus. Então, quando Mateus ele fala de Jesus abrindo os olhos dos cegos, ele está fazendo as pessoas que ouviram esse texto se reportar a Isaías 35. Nós temos que entender, irmãos, que todo texto tem uma memória. O que é a memória do texto?
quando você ouve um texto e você se lembra de um outro texto ou de uma circunstância. Por exemplo, você ouve lá, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, não é? É o primeiro verso do hino nacional, não é? E esse primeiro verso, traduzindo de uma maneira direta, ele está dizendo lá que as margens plácidas do rio Ipiranga ouviram, né, o brado, né, o grito, né, de um povo heróico. Que grito foi esse? O grito de Dom Pedro I na proclamação da independência. Né? Então, quando você ouve o hino, ele quer remeter você a um fato histórico. Então, isso é a memória do texto. Não é? A mesma coisa aqui. Quando Mateus conta esse milagre de Jesus, qual é a memória do texto? Ir lá para Isaías 35, onde Isaías, se referindo ao Messias, não é? Ele vai dizer, não é? Abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Né? Então, quando Mateus conta esse milagre, ele não está querendo falar, olha, como Jesus ele tinha grandes potencialidades terapêuticas, né? Como ele era um bom oftalmologista, como ele era um bom ortopedista, como ele era um bom fisioterapeuta. Não, 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 não. A grande proposta de Mateus é mostrar o seguinte: ele é o Messias. Ele é o Messias. Por quê? Porque muitos judeus, e você vê essa realidade lá no livro de Hebreus, não é? Muitos judeus estavam se distanciando, não é? Do evangelho. Estavam voltando para o judaísmo. Por quê? Porque ao se converterem, eles perderam muito suas profissões, suas famílias, romperam com seus amigos, não é? Você vê essa realidade ali, não é? Naquela obra magnífica do Shakespeare, né? O Mercador de Veneza, quando no final da peça, né, o Shylock, que foi obrigado a deixar o judaísmo para se converter ao cristianismo, ele vê os judeus entrando na sinagoga e ele próprio não pode entrar mais. Né? Claro que na obra do Shakespeare, ali foi uma imposição ao Shylock. Né? Mas muitos judeus haviam se convertido à fé cristã e estavam caminhando de maneira muito feliz, mas as pressões, né, da família, dos amigos, da sociedade, as perseguições acabavam desanimando, né, muitos judeus. Por isso, o autor de Hebreus vai falar sobre a superioridade de Jesus. Por isso, Pedro vai falar aos judeus da diáspora. Por isso, Mateus está falando, mostrando que Jesus, ele é o filho de Davi, não é? Ele é o Messias. Então, é esse o foco, né? Esse é o motivo desse texto estar aqui, não é? E um quarto momento que você vê milagres na Bíblia é no período apostólico, né? Para credibilizar, né? Ali o término, né, das Escrituras com o Novo Testamento. Então, os milagres não eram tão abundantes, né, como nós vemos hoje. Né? O milagre não era o fundamento das igrejas. O fundamento da igreja, né, desde os tempos apostólicos, ou podemos dizer, o fundamento da igreja desde o Éden, né, desde o Éden, é Jesus Cristo. Né? É Jesus Cristo. A igreja nunca teve outro fundamento. Por isso Jesus vai dizer para Pedro, né? Tu és Pedro, e sob esta pedra, a palavra pedra, ela significa fundamento, né? Eu fundarei a minha igreja. E qual o fundamento é esse? O Pedro? Não, porque logo em seguida o Pedro é chamado de pedra de tropeço, pedra de escândalo.
o fundamento da igreja não é o Pedro, mas aquilo que o Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Cristo, tu és o Messias. A palavra Cristo e a palavra Messias são palavras equivalentes, não é? Cristo e Messias significam a mesma coisa, ungido, não é? Messias em hebraico, Cristo em grego, né? O ungido, né? Aquele que seria o grande libertador do povo de Deus. Então, meus irmãos, se em Moisés nós temos milagres que evidenciam a libertação do Egito, se em Elias e Eliseu nós temos milagres que evidenciam a libertação do paganismo imposto por Jezabel e Acabe, em Jesus os milagres evidenciam o quê? A libertação do povo do pecado, não é? Foi isso o que foi dito aos pais de Jesus, não é? Foi dito a José. Quando o anjo se apresenta em sonho a José, não é? Ele vai dizer para José não ter medo de receber Maria como sua esposa, não é? E ele vai falar sobre, né, ali quem é Jesus Cristo, não é? Quem é Jesus Cristo. Então veja, lá em Mateus capítulo 1, né? José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixar Maria secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, veja só, né? José, filho de Davi, Maria dá a humanidade a Jesus, não é? José dá a descendência de Davi, né? José é o pai imputativo do Senhor Jesus, não é? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Então Jesus ele vem salvar o povo do pecado. Moisés libertou o povo do Egito, mas o povo ainda estava escravo do pecado. Elias e Eliseu mostra que Deus não se esquece do seu povo, mas o povo ainda estava no pecado. Jesus vem nos libertar do pecado, né? E como ele faz isso? Na cruz do Calvário, né? Pagando o nosso pecado com o próprio sangue dele. Então, esse é o primeiro motivo desse texto estar aqui. O segundo motivo, que serve como chave de interpretação, é aquele que se mistura aquela frase que nós às vezes usamos, né? Olha, até cego vê. Você já não usou essa frase para alguém? Olha, até cego vê isso. O que significa? Quando nós usamos essa frase, nós usamos, né, de forma pleonástica. O que é um pleonasmo? Um exagero, né? Um exagero. Olha, eu fiquei 1000 anos esperando você. Eu vou ficar aqui um século esperando, né? São exageros, né? São pleonasmos, né? Desculpe, pleonasmos não, são hipérboles, né? Perdoe-me, né? São hipérboles, né? Uma hipérbole, né? Uma ideia elevada, né? Hiper grande. Bolé, ideia. Uma ideia elevada, uma hipérbole. Então, vou ficar 1000 anos, eu esperei 10 horas, né? Ele passou como um jato, né? Aí é uma comparação, né? Mas é uma hipérbole isso, né? Até cego vê. É um exagero, é uma hipérbole, não é? É uma hipérbole. Então, meus irmãos, aqui Mateus quer mostrar para nós que esses dois cegos, apesar das severas dificuldades visuais que eles possuíam, eles viam nitidamente quem é Jesus Cristo e eles confiavam suas vidas, suas histórias a esse Jesus. Então, irmãos, vamos entender a partir dessa chave de leitura, dessas duas chaves de leitura, nós podemos entender como interpretar esse texto. Então, eu gostaria de resumir esse texto em 3 palavras. Primeira, confissão. Segunda, persistência. Terceira, fé.
Meus irmãos, nós estamos falando sobre a vida cristã. E a vida cristã envolve essas três palavras: confissão. Esses dois cegos, eles ouviram Jesus, né? Ouviram a respeito de Jesus, muito antes de Jesus passar próximo a eles, né? Assim como Raabe, mesmo em Jericó, ouviu falar do Senhor, assim como Noemi instruiu Rute sobre o Senhor, esses homens, eles ouviram falar de Jesus. Assim como a mulher que sofria de hemorragia ouviu falar de Jesus, ouviu as maravilhas a respeito de Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter uma noção aqui, né? A fé vem pelo ouvir, né? Nós precisamos alimentar o nosso ouvir, o nosso coração com a palavra. Nós precisamos alimentar a nossa vida, nossa alma com a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir falar de Jesus, precisamos buscar bons sermões, boas músicas evangélicas, lermos a palavra com assiduidade, orarmos, falarmos das coisas do reino de Deus, não é? E isso traz consolo às nossas vidas. Mas o texto, ele começa dizendo o seguinte, veja, partindo Jesus dali. Dali onde, né? Nós temos que perguntar isso para o texto. E o que nós vemos é que Jesus estava na casa de Jairo, que era chefe da sinagoga. E ele ressuscitou, né, a filha dele. E o texto termina lá no versículo 26 dizendo: a fama deste acontecimento, ou seja, da ressurreição da filha de Jairo, correu por toda aquela terra. Então, aqueles cegos, né, que estavam ali no caminho em que Jesus passava, provavelmente ouviram, né, o burburinho, as pessoas comentando sobre o que Jesus fizera ali na casa de Jairo, né? Não que esse texto esteja cronologicamente em seguida daquele, né? Mas eles ouviram falar que Jesus estava passando, eles ouviram falar da fama de Jesus. E qual foi a iniciativa deles? Confessar quem é Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles começam dizendo o seguinte, olha, eles começam pedindo para Jesus, né? E depois confessando quem Jesus é. Então ele diz o seguinte: tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. A palavra compaixão aqui é a palavra eleison, né? Misericórdia, né? Você pode dizer o seguinte: eles estão movidos pela doutrina da retribuição, ou seja, que a cegueira deles era motivada por algum pecado que eles cometeram. Meus irmãos, a cegueira era uma doença muito comum na Palestina, né? Assim como ela é muito comum em alguns países até hoje, especialmente países com pouca higiene, onde qualquer infecção nos olhos leva à cegueira por falta de tratamento. Então, a cegueira era muito comum. Nós já falamos sobre isso em devocionais passadas, mas nós temos que entender que todos os problemas que existem, inclusive as doenças, de forma indireta, elas derivam do pecado, né, do pecado original. Né? Após a queda de nossos primeiros pais no Éden, lá em Gênesis 3, as bactérias, os vírus passaram a proliferar, né, com mais vigor. As ervas daninhas, os abrolhos passaram a vigorar com mais vigor, não é? Você não vê uma rosa nascer naturalmente no seu quintal, mas se você não tratar do seu quintal, você verá ali o capim tomando conta de tudo que você tem, não é? E crescendo em grande escala, não é? E nem a seca é capaz de matá-lo completamente. Então, o pecado original, essa situação de pecado em que nós nascemos e fazemos parte, não é? Ela é a origem dos problemas físicos,
dos problemas mentais, dos problemas espirituais, não é? E qual é a solução para essa realidade de pecado? Jesus, não é? Ele veio nos salvar do pecado. Nem sempre as doenças são decorrentes dos nossos pecados, diretamente. Às vezes sim. Por exemplo, eu já disse isso, uma pessoa fumou durante anos e ela pode, no final da vida, ser acometida de um câncer de pulmão. Mas nem sempre. É possível que uma pessoa que nunca tenha fumado tenha um câncer pulmonar ali, não é? Porque por fatores genéticos, né? E que estão, acima de tudo, dentro da vontade de Deus, né? Deus tem a sua vontade para cada um de nós, né? E inclusive as coisas que nós não entendemos e aquilo que nos desagrada está debaixo da vontade de Deus, né? Só assim nós podemos encontrar consolo. Então, nós não sabemos se eles haviam de alguma maneira feito algo que os levou a ficarem cegos, mas o fato é que a própria cegueira, a própria doença, os próprios problemas são decorrentes do pecado. E um fato importante a entender aqui é que ao se encontrar com Jesus, ao estarem próximos a Jesus, eles não estão falando com Jesus, não há um diálogo aqui, Jesus está passando por eles estão clamando, gritando, né? Tende piedade de nós, tende misericórdia de nós. Então eles reconhecem que eles são pecadores. A vida cristã, ela sempre começa com uma má notícia, não é? Antes da boa notícia, que é o evangelho, né? Boa notícia, bom anúncio, né? Nós temos uma má notícia. Qual é a má notícia que nós temos ao andarmos com Jesus Cristo? Que nós somos pecadores e que os nossos pecados nos levam ao inferno, que os nossos pecados desagradam a Deus. Então essa é a má notícia que nós recebemos. E é a partir da compreensão dessa má notícia, é a partir da compreensão de que nós somos pecadores, é que nós podemos entender a dimensão da graça. Não é? Eu gosto de uma metáfora, né, que o David Harvey usa naquele livro Quando Pecadores Dizem Sim. Ele usa a metáfora do café para explicar a graça, não é? Há pessoas que tomam café sem açúcar, não é? Mas, mesmo que haja pessoas que se agradem de tomá-lo sem açúcar, e eu muitas vezes compactuo desse costume, ele é amargo. É evidente, você pode não se incomodar com o amargor dele, mas ele é amargo. Quando você pega o açúcar e despeja o açúcar sobre aquele café, o que você faz? Você faz uma solução, né? Uma solução homogênea. Por quê? Porque você não consegue distinguir o que é café e o que é açúcar, o que acontece nas soluções heterogêneas, como água e óleo, por exemplo. Você consegue ver o que é óleo e o que é água. Agora, ali o açúcar e o café, você não consegue distinguir o que é o açúcar e o que é o café. Você também não pode retirar o açúcar mais do café, a não ser que você faça, né, ali uma destilação, né? Você destile o café e depois ali você vai ter que fazer uma destilação fracionada, né, para retirar o açúcar do café, né? Mas você não consegue distinguir o que é o açúcar nem retirá-lo mais do café. Mas ao provar o café agora, ele ganhou uma tonalidade nova, ele ganhou uma natureza nova. De amargo, ele ficou doce. Então, meus irmãos, assim éramos nós éramos amargos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós somos vivificados por Deus por meio de Jesus Cristo, né? Deus nos vivificou, Deus nos deu a vida de Jesus. Então, já não somos nós que vivemos, é Jesus que vive em nós. Então, a vida que nós temos em Jesus, ela traz a doçura de Jesus, a dimensão de Jesus.
Eu não posso entender a doçura da graça se eu não entender o amargor do pecado. E esses cegos, eles entendem o amargor do pecado. Eles entendem que eles estão em pecado e eles entendem que Jesus é quem pode resolver não só a situação da cegueira, mas a situação do pecado em que eles estão. Né? Então eles começam pedindo misericórdia. Esse é o clamor de todos nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Só pode reconhecer a dimensão do seu pecado aquele que teve, não é, o arrependimento para a salvação. O que é o arrependimento para a salvação? É quando você se arrepende daquilo que você é, da vida que você viveu, e você busca a Jesus Cristo. Quem aplica esse arrependimento em nossas vidas? Quem aplica esse arrependimento em nossas vidas é o Espírito Santo. Se você for lá João 16, versículo 8, Jesus vai dizer que quando o Espírito Santo viesse, né, ele veio e está conosco, né, ele nos faria conhecer o nosso pecado, assim como a justiça e o juízo de Deus. Então, se nós sabemos a dimensão do nosso pecado, se nós sabemos a dimensão das nossas mazelas, nós entendemos então a dimensão da graça, não é? Só quem tem total consciência de si, das suas mazelas, pode entender, não é, a dimensão da graça de Deus. E é claro que nós muitas vezes podemos, não é, nos inflamar, nós podemos achar que nós somos melhores do que nós somos, né? Como nós podemos evitar isso, não é? Como nós podemos evitar ficarmos aí inflamados e acharmos que somos melhores do que realmente somos? Se você for lá ao livro de Deuteronômio, você verá que há uma orientação de Deus aos reis. Os reis deveriam ter uma cópia da Bíblia, no caso da Torá, né? Uma cópia do Pentateuco. Eles deveriam fazer essa cópia de próprio punho. Eles precisavam ter essa cópia com eles para que eles não se ensoberbecessem acima das pessoas. Então, meus irmãos, como nós vamos cultivar um espírito humilde? Lendo a palavra de Deus. Quanto mais eu ler a palavra de Deus, quanto mais eu buscar a Bíblia Sagrada e me esmerar na leitura dela, mais eu vou cultivar um coração humilde. E quanto mais humilde eu for, mais exaltado pelo Senhor eu serei. Essa é a promessa das Escrituras para nós. Então, primeira coisa que nós temos é uma confissão que mostra arrependimento desses cegos. Depois nós temos a constatação de quem é Jesus. Ele é o filho de Davi. Deus promete a Davi que sempre um descendente dele se assentaria no trono, né? Por isso, quando o anjo vai anunciar a Maria, não é, a vinda de Jesus, ele vai dizer ali exatamente isso, né? Eis que conceberás, Lucas capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás por nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele, Jesus, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, sobre a casa de Israel. Jacó é Israel, não é? E o seu reinado não terá fim, não é? Então, por isso Mateus, quando inicia o evangelho dele, ele inicia com a genealogia de Jesus. Se você for lá em Mateus capítulo 1, ele começa a falar ali a genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus, não é? Mostrando que
no descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e mostrando que Jesus é esse descendente de Davi, não é? Cujo reinado não terá fim. Então esse é o propósito de Mateus, mostrar que Jesus é o Messias. E aí, esses cegos, eles conseguem identificar isso, que Jesus é o Messias, que ele é aquele que foi prometido. Você pode falar assim, mas isso não era evidente, né? Isso não era evidente? Não é evidente que as pessoas reconheçam que Jesus é o Messias? Não, meus irmãos. Se você percorrer o Evangelho de Mateus, né, você verá, você irá lá em Mateus 22, e você vai ver um diálogo de Jesus com os fariseus, né, que eram aqueles que estudavam a lei, né, aquelas pessoas que tinham total condição de reconhecer que Jesus é o Messias, né, reunidos os fariseus, interrogou-os, né, os fariseus, né, interrogou-os Jesus. Jesus interrogou os fariseus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe. Responderam os fariseus a Jesus. De Davi. Replicou-lhes Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui é uma citação do Salmo 110, versículo 1. Tá? Se você estiver lendo uma Bíblia católica, é o Salmo 109. Tá? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como dele é filho, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhes perguntas. Né? Aqui, meus irmãos, você vê a incapacidade, não é, dos fariseus identificar isso. Por quê? De fato, Jesus é filho do Altíssimo, né? Ele é eternamente gerado de Deus Pai. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, né? Mas você vê a incapacidade dos fariseus entenderem isso, que ele é o filho de Davi, que ele é o Messias, que ser o filho de Davi é apenas uma indicação de que ele é o Messias. Outro momento é em Mateus 21, né, quando Jesus está curando no templo. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vendo os principais sacerdotes, escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves os que estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca lestes, da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor, uma citação no Salmo 8, né? Então, meus irmãos, veja só, né? Os cegos percebem que Jesus é o Messias, as crianças percebem que Jesus é o Messias. Agora a evidência maior disso está aqui no próprio capítulo 9. Veja lá no versículo 32. Ao retirarem-se eles, né, os dois cegos, Jesus estava na casa, nós vimos aqui que Jesus estava indo para uma casa, pode ser tanto a casa do chefe da sinagoga, ele voltando para lá, o que é improvável, provavelmente a casa de Mateus, porque ele esteve na casa de Mateus, né? Ou a casa dele própria, né? Fica meio vago, mas aqui é uma casa específica. Quando os cegos saem da casa de Jesus, foi trazido a Jesus um mudo endemoniado. Expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Então veja, as multidões falam assim, puxa, nunca se viu isso antes em Israel, né? Será que não é esse o Messias? Os fariseus que tinham condição de dizer, de fato, esse é o Messias, eles vão falar não, né? Para defender o status que eles tinham, eles vão dizer o seguinte, não, ele faz isso pelo maioral dos demônios. E Jesus responde aos fariseus. E aqui Jesus vai mostrar para os fariseus, né, isso
que eles estavam pecando contra o Espírito Santo, né? Então essa é a blasfêmia dos fariseus. Irmãos, então veja, aqui a evidência é mostrar como até aqueles cegos conseguiam ver que Jesus é o Messias. Então a vida cristã, ela começa com a confissão, Eu sou um pecador e Jesus é o Messias, é o prometido de Deus, é aquele que veio tirar o pecado do mundo. Por outro lado, a vida cristã não fica só na confissão, ela envolve persistência, ela envolve uma adesão diária ao projeto de Jesus Cristo. Por isso Jesus vai dizer lá no Evangelho de Marcos que quem quiser segui-lo deve primeiramente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não dá para eu seguir a Jesus Cristo querendo ser eu mesmo, querendo defender todas as minhas ideias, porque já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, aqui você vê que Jesus passa por aqueles cegos, ele não se detém, né, naqueles cegos, a eles, e ele vai para essa casa, não é? Aqui nós temos duas indicações. Talvez Jesus estivesse mostrando, e são indicações complementares, tá? As duas valem ao mesmo tempo. Jesus está mostrando a eles que eles não basta só dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É preciso ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo e colocá-lo em prática, né? E então ele passa adiante para incentivar esses cegos a procurá-lo. E muitas vezes Jesus age assim conosco. Você vai lá, dobra o seu joelho, pede para ele, não é? E o Senhor muitas vezes não responde o meu pedido. E o Senhor muitas vezes faz isso, não é? Para me instigar a perseverança, a perseverar na oração. Então é necessário perseverar. É claro que um conjunto de nãos de Deus indica que aquilo que eu estou pedindo não faz parte dos desígnios de Deus e eu preciso mudar a minha vida, não mudar a Deus, né? Outra indicação é que Jesus não queria que esse milagre fosse feito ali, na rua, porque Jesus nunca convocou tarde de milagres. Jesus nunca fez culto de cura e libertação, nunca. Isso não existe na Bíblia. Jesus nunca fez isso. Os grandes milagres de Jesus aconteceram muitas vezes em reuniões reservadas, em momentos reservados, a pedido das pessoas. Jesus não saía curando todo mundo na rua, não é? Jesus fazia essas coisas de forma reservada, porque esses sinais serviam apenas para identificar que ele era o Messias. Então, Jesus não queria que ele fosse identificado como milagreiro. Por isso que ele vai depois, no final do texto, severamente advertir que aqueles cegos não falassem o que aconteceu, que eles não contassem a ninguém o que aconteceu. Então, essas duas coisas são complementares, né? Meus irmãos, isso também é uma verdade na nossa vida. Os grandes milagres de Deus acontecem na intimidade de nossos corações. Os grandes milagres de Deus acontecem na intimidade de pessoas que buscam a Deus, como esses cegos, que buscam a Deus, que perseveram na leitura da palavra e na oração. Veja, eles vão até a casa de Jesus, provavelmente entram nessa casa, assim como entrará também esses que vão trazer o endemoniado aqui no versículo 32, né? E Jesus vai fazer uma pergunta muito séria para eles. Vocês creem? Vocês têm fé que eu posso fazer isso, que eu posso curar vocês? Porque nenhum médico fez isso até agora, né? Vocês creem nisso? E a resposta deles confirma a primeira confissão. Ou seja, a nossa confissão de fé a Jesus Cristo, ela é provada todos os dias quando eu digo, sim, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Sim, Senhor, o Senhor pode
curar a minha doença. O Senhor pode aliviar o meu fardo. O Senhor pode aliviar o meu coração. Sim, o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode livrar a minha vida das mãos dos meus inimigos. Sim, o Senhor pode. Sim, o Senhor é soberano. A vida cristã é feita de diversas confissões que identificam a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Isso mostra que esses dois cegos, eles têm um coração humilde, submisso, e Jesus age. Né? Jesus age. Não que Jesus esteja restrito à minha fé. Ou seja, se eu não tiver fé, Jesus não vai agir. Né? Não, nada pode limitar o poder de Deus. Nada pode limitar o poder de Deus. Né? Deus pode agir até mesmo na minha falta de fé. Mas, meus irmãos, quanto maior for a minha fé, porque a fé é um dom de Deus, que pode ser fraca e forte. Deus me dá um dom perfeito. Quanto mais eu uso a minha fé, mais forte ela se torna. E como eu uso a minha fé no dia a dia? Quanto menos eu uso a minha fé, quanto menos eu busco os meios de preservação, leitura da palavra, os sacramentos, mais fraca ela se torna. Então, nós temos que entender isso. Deus age, inclusive, na minha falta de fé, na minha fraqueza. Foi assim com Tomé. Não é? Tomé vai falar assim, eu só vou crer se eu tocar na ferida das mãos dele no lado. E Jesus vai dizer, Tomé, vem aqui, toca na minha mão, toca no meu lado. E vai dizer, Tomé, feliz és tu porque creu. Mas mais felizes são aqueles que vão crer sem ver. Meus irmãos, a fé é definida de uma maneira muito linda em Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Esses cegos, eles eram cegos fisicamente, mas eles olhavam com a fé. Eles enxergavam pelos olhos da fé. A pior cegueira que existe é a cegueira do coração. Porque você pode estar com uma vista perfeita, mas mesmo assim não enxergar Jesus Cristo. Todos os dias, irmãos, o mundo tentará nos fazer míopes às coisas do Senhor. Problemas, adversidades, situações tumultuosas podem nos afastar da oração, da palavra, nos afastar da igreja, e isso diminui a nossa fé. Isso às vezes nos dá a impressão de que Jesus se esqueceu da gente, de que nós estamos sozinhos aqui, entregues a esse momento de pandemia. Eu queria dizer para você o seguinte, meus irmãos, Jesus está conosco. E Jesus pode. E se você está descontente com a sua vida e com a maneira como você está vivendo, eu queria que você fizesse essa confissão, essas duas confissões dos cegos. Comece dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. E diga, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Não há nada que Jesus não possa fazer. Aquele que manda no mar e no vento, ele manda em todas as coisas, inclusive no nosso coração. Então, irmãos, você vê aqui essa persistência, eles vão até Jesus e você vê a fé deles, que é o terceiro elemento, a fé. Sim, Senhor, o Senhor pode. É claro, irmãos, que você tem aqui uma situação no final interessante. Jesus manda que eles não falem nada, porque testemunhar Jesus Cristo como milagreiro atrapalharia demais o ministério de Jesus, mas eles não se contêm. Não é? Não se contém. Eles passam a falar de Jesus Cristo. Não é? O Carson, né, o Donald Carson, ele interpreta esse versículo de uma maneira muito interessante, quando ele diz o seguinte, né, aqui no final do versículo, ele vai dizer assim, os homens cuja fé os levou a Cristo em busca de cura, não ficaram com Jesus para obter obediência. Assim a notícia se espalhou.
Então, mais do que cura, é necessário conservar um coração obediente a Deus, né? E isso, a obediência, ela é consequência de uma vida de intimidade com Deus. Quanto maior for a sua intimidade com Deus, maior será a sua obediência a Ele. Mais você vai estar submisso aos desígnios dele. Gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de reflexão na tua palavra. Dá-nos, Senhor, essa fé de saber que o Senhor pode todas as coisas. Nos dá, Senhor, a persistência de não esmorecermos diante das adversidades. Dá-nos, Senhor, que confessamos o Senhor com intrepidez frente a este mundo que jaz o maligno. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.